torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, nosso Esquadrão de Aço. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Lembrando a você que nós temos sempre aqui, todos os dias, pelo menos 2 momentos com notícias do nosso Esquadrão de Aço, às 7 da manhã e ao meio-dia. E a gente, quando tem mais um tempinho, a gente tem também notícias às 19 horas. Ok? Peço a você gentilmente que se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Vamos então a 3 notícias sobre o nosso esquadrão. Olha só, que notícia, né? O Christian já estava quase acertado, inclusive já tinha desembarcado em Salvador. E sabe o que aconteceu? O Bahia desiste de contratar o volante por ressalva nos exames médicos, diz jornalista. O jogador sofreu uma lesão no joelho em julho, retornando aos gramados em outubro. Essa é uma notícia, né, lamentável, né, porque o Christian não vem, né, que é um bom jogador, mas também é muito bom saber disso nesse momento, porque já chega do Bahia trazer jogador bichado, né? Eu lembro muito bem de jogadores que chegaram aqui e não conseguiram fazer absolutamente nada, né? Inclusive um que veio do Atlético Paranaense, né? Então essa história aí, né? Essa história aí de trazer jogador bichado já chega, né? Já chega de trazer jogador bichado que não consegue jogar. Então, infelizmente, né? O Christian não vem, ele já tinha se despedido até da torcida do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que deve estar vibrando, né? Porque é o seguinte, né? Claro que ele vai se recuperar, mas o Bahia ainda passar pelo menos 6 meses ainda trabalhando com esse jogador, preparando esse jogador para ver se ele joga, aí já chega dessa história. Então essa é a primeira notícia. A segunda notícia, o Bahia oficializa a renovação do Ricardo Goulart, um ótimo jogador, né? E chegou um pouco também bichado, mas conseguiu fazer ótimos jogos, né? Não 100%, mas conseguiu fazer bons jogos, e o Bahia renova com o Ricardo Goulart. E a terceira notícia nossa, o elenco do Bahia trabalha em 2 turnos nesta quarta-feira no CT Evaristo de Macedo. Vamos então a essa primeira notícia sobre o volante, a desistência de trazer o volante, o Christian. Vamos lá. Bahia desiste de contratar volante por ressalva nos exames, diz jornalista. O volante Christian não vai vestir a camisa do Esporte Clube Bahia na temporada de 2023. O jogador de 22 anos já tinha se despedido do Atlético do Paraná e se apresentado no CT Evaristo de Macedo. No entanto, de acordo com a informação da jornalista Monique Vilela, o esquadrão desistiu do negócio após ressalva nos exames médicos. O atleta está apto a jogar, porém, a diretoria tricolor entendeu que o investimento não é válido e tentou um empréstimo que foi recusado pelo Furacão. Em 2022, o volante disputou 23 jogos, com 3 gols marcados. Ele sofreu uma lesão no joelho em julho e retornando aos gramados em outubro. O Bahia iria desembolsar 3 milhões de dólares, né, algo em torno de 15,45 milhões na cotação atual, né, 15,45 milhões de reais, e assinar o contrato de 5 anos com o atleta. O jogador já arquivou do Instagram a mensagem de despedida que fez para o Furacão. Então tem a notícia aqui da jornalista da Monique Vilela, ela diz: atenção, Bahia desiste da contratação de Christian e volante volta para o Atlético. Ressalva nos exames médicos, foi apontado pelo Grupo City e Bahia. Atleta está apto a jogar, porém o Bahia e City entendem que o investimento não é válido, né? A gente até pode dizer, se não fosse o Grupo City, talvez o Bahia ficasse com esse jogador, como aconteceu, né? Marcelo Firmino, né? Salvo engano, né? Do Atlético Paranaense, né? E foi aquela confusão, o atleta passou bem uns 6 meses, ou mais 6 meses, se preparando para jogar, tá? Até jogou uns 8 jogos, né? Mas o Bahia perdeu muito
com essa história aí. Teve outros jogadores também, outros jogadores que vieram bichados. Então, aí nós temos o profissionalismo aí do Grupo City, e recomenda aí a não contratação do Christian. Natural de Jundiaí, o Christian Roberto Alves Cardoso foi revelado no União Beltrão, chegou no Atlético Paranaense aos 16 anos, passando por todas as divisões de base do clube. Em 2019 teve uma passagem por empréstimo no Juventude, atuando apenas 2 jogos. Em 2019 retornou também ao Furacão e foi integrado ao elenco principal, ganhando mais oportunidades. Sua melhor temporada foi em 2021, quando disputou 53 jogos, com 6 gols marcados e 2 assistências. Em 2022 foram 23 atuações, 3 gols marcados, sendo 2 pela Libertadores e 1 pela Copa do Brasil. Ao todo, pelo Furacão, atuou 126 vezes em 4 temporadas, anotando 14 gols e contribuindo com 2 assistências. Então, é isso aí, o Bahia não vai trazer mais, né? Desiste da contratação do Christian, infelizmente, considerando que é um bom jogador, né? Mas também, como eu falei, infelizmente, porque se percebeu também logo o erro, logo aí, nesse momento, né? Inclusive, a notícia demonstra que ele está apto a jogar, né? Mas não tão apto assim, né? Quando se faz os exames e vê que aponta alguma lesão. Significa que qualquer coisa, né? Ele pode se machucar. E aí o Bahia, por exemplo, fazer um contrato de 5 anos com esse jogador, né? Digamos assim, para essa lesão que ele está, pelo que apontou aí, digamos que ele vai precisar de 3, 4 meses, 6 meses para ter uma melhora completa. Então é melhor o Bahia pensar em outro jogador, né? Ir a campo à procura de outro jogador. E a segunda notícia o Bahia oficializa a renovação do Ricardo Goulart. Em 2022, o meia atacante participou de 16 partidas e marcou 2 gols pelo Bahia. O Esporte Clube Bahia anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o meia Ricardo Goulart, que assina um novo vínculo até o final da temporada de 2023, com possibilidade de prorrogação por mais um ano em caso de metas alcançadas. O jogador de 30 anos é visto internamente como homem de confiança no processo de transição do Grupo City. Em 2022, o meio atacante participou de 16 partidas e marcou 2 gols pelo Bahia. Contrato renovado, meio atacante Ricardo Goulart assina até o fim de 2023 com o esquadrão. Ele, que chegou em agosto, disputou 16 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências na campanha do acesso, postou o Bahia. Natural de São Paulo, Ricardo Goulart foi revelado no Santo André, também teve uma passagem pelo Internacional. Em 2012 foi emprestado pelo Colorado ao Goiás, onde se destacou marcando 25 gols em 63 jogos. No ano seguinte se transferiu para o Cruzeiro, onde viveu o melhor momento na carreira, sendo bicampeão brasileiro 2013 e 2014. Em 2 anos disputou 99 partidas e marcou 34 gols. Em 2015 foi negociado com o Guangzhou Futebol Clube e ficou 4 temporadas no futebol chinês, marcando nesse período 104 gols em 154 jogos, olha só. Mas após 12 jogos retornou à China para atuar pelo Hebei FC em 2022. Após rescindir com o Guangzhou, retornou ao futebol brasileiro para defender o Santos, mas não conseguiu deslanchar e rescindiu o contrato. Em 30 jogos, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Contratado pelo Bahia, Goulart participou de 16 partidas e marcou 2 gols. Então, sucesso aí na carreira do Ricardo Goulart, que tem muito para contribuir ainda ao Bahia, pelo menos nessa temporada de 2023. Então, vamos à nossa terceira notícia, que é sobre os treinamentos do Esporte Clube Bahia, né, que continua aí com o treinador Renato Paiva a todo vapor. O elenco do Bahia trabalha em 2 turnos nesta quarta-feira no CT Evaristo de Macedo. Vamos então a essa notícia que está aqui no
Futebol Baiano, site Futebol Baiano. Elenco do Bahia trabalha em 2 turnos nesta quarta-feira no CT Evaristo de Macedo. Os 2 jogadores iniciaram as atividades, os jogadores iniciaram as atividades na academia sob o comando do preparador físico Antônio Boris. Nesta quarta-feira, 28, o elenco do Esporte Clube Bahia trabalhou em 2 turnos no CT Evaristo de Macedo. Pela manhã, os jogadores iniciaram as atividades na academia sob o comando do preparador físico Antônio Boris. Já no campo, o técnico Renato Paiva promoveu um treino tático em campo reduzido, onde cobrou muita intensidade e movimentação dos atletas. No turno da tarde, o trabalho foi mais específico, com finalizações de bolas paradas. O goleiro Danilo Fernandes ficou na academia com os fisioterapeutas José Dourado Neto e Tiago Teixeira e deu seguimento à sua recuperação. O elenco volta a treinar nesta quinta-feira, dia 29, pela manhã. Em 2023, o Esporte Clube Bahia disputa 4 competições: Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro da Série A. A estreia do Esquadrão na temporada de 2023 é no dia 11 de janeiro, diante do Juazeirense, às 19h15, no estádio Metropolitano do Pituaçu, pela primeira rodada do estadual. No Nordestão, a primeira partida será contra o Sampaio Corrêa, no dia 21, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Então, o Bahia está se preparando bem, porque já no dia 11 de janeiro, Bahia tem o primeiro compromisso no Campeonato Baiano, campeonato este que agora, mais do que nunca, é de muita importância, né? Os campeonatos, é preciso dar muita importância ao Campeonato Baiano, porque é um dos critérios centrais para a entrada na Copa do Brasil. Claro que tem as outras possibilidades também, como Nordestão, Brasileiro e tal, mas esse é um dos critérios centrais, que é a porta de entrada aí para a Copa do Brasil. Então o Bahia não pode fazer o que fez em 2022, né, um fiasco, não levou a sério, a verdade é essa, né, um elenco fraquíssimo, inclusive foi um verdadeiro fiasco, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Baiano para o Bahia, né? E o Bahia por pouco ficou fora, né? Por pouco não ficou fora na primeira fase, né? Na primeira fase aí. E também o Nordestão, o Bahia foi muito ruim, e agora a história é outra com o Grupo City, com o Bahia SAF. É isso aí. Diga, dê a sua opinião, o que é que você acha dessas notícias aí. Por exemplo, sobre o volante Christian. Qual a sua sensação neste momento agora, o seu sentimento, sabendo que o Christian não vem mais para o Bahia, acha que essa história está mal contada, tal, o que é que você diz, né? Ou foi o certo, né? Um jogador está com problemas aí, ainda no que diz respeito a essa questão aí de saúde, né? Com lesão, né? Então é melhor, de fato, o Bahia não ficar com esse jogador. Diga aí a sua opinião, o que é que você acha. E sobre o Ricardo Goulart, foi bom ter renovado com o Ricardo Goulart, o que é que você acha? E sobre essa preparação da pré-temporada aí do Bahia, nessa terceira semana aí, com o treinador Renato Paiva, o que é que você está achando aí, se você está tendo confiança ou não, dê aí a sua opinião. Inscreva-se, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe, divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais, dê um like, ok? Que é muito importante também, e faça essa divulgação do nosso canal Arquibancada JNS Futebol para seus amigos, para suas amigas, nas suas redes sociais, onde você estiver, tá? Faça essa divulgação. Nós temos, repito, 2 momentos, às 7 da manhã e ao meio-dia, nós temos notícias sobre o nosso Esporte Clube Bahia. Conto com você e até a nossa próxima notícia.